Bom dia, meus amores, terminando meu cafezinho. Falar rapidinho com vocês numa fast live. Daqui a pouco vou pra Cachoeira, hoje é feriado. Cachoeira, me aguarde. Desde sábado eu estou sozinha, as crianças estão com os pais. E foi interessante que depois de 5 minutos de liberdade, abre as asas sobre nós. Eu em casa, sem crianças. Eu acho que desde 2019 eu não fico em casa, na minha casa, sem crianças. Tipo, por tanto tempo. Eu viajo, né? E aí eu estou sem crianças em alguns momentos. Mas era em viagens, eu estava fora, né? Não estava vivendo a rotina, aquele espaço, aquele aconchego, aquela coisa de na minha casa, sozinha. Faz muito tempo que eu não fico tanto tempo na minha casa sozinha. E foi assim, mágico. E aí depois de 5 minutos de liberdade, abre as asas sobre nós, vem aqueles 10 segundos de o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Com tanto espaço, com tanto tempo pra mim, né? Dá uma bugada assim de uns 5 minutinhos. Que a gente sente falta, né? Do barulho, da gargalhada, do choro, daquela interação toda das crianças com a gente. Foi bem interessante me perceber fora do papel de mãe, né? Quem eu sou quando não sou mãe. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindas. E é isso, né? Me fez pensar, tipo, nos nossos papéis, nos múltiplos papéis que a gente vivencia na vida. E como é importante que a gente brinque com eles, que a gente saia dos papéis de vez em quando. Que a gente tenha essa oportunidade de sair de qualquer papel que a gente esteja desempenhando, né? O papel da maternidade, ele é um papel, quem é mãe sabe que ele ocupa aí um espaço de 1000% na nossa vida, mas que não é quem nós somos, né? Nós não somos mãe. Nós somos seres infinitos, né? Que estamos aqui num corpinho fazendo uma experiência. E que nessa hora, nessa experiência, a gente escolheu ter filhos, escolheu cuidar, né, de seres também. É importante lembrar disso para a nossa maternidade ser mais leve. Que são seres, os nossos filhos, as nossas crianças, eles são seres infinitos também. Eles têm um corpinho de criança, né? Tem um corpo pequeno. Por hora, eles precisam da nossa supervisão, né? Precisam que a gente dê bordas, dê limites, que a gente oriente. Mas eles são seres conscientes também. Eles também têm escolha, né? Eles não são não sabedores, né? Eles são sabedores, sim. Eles têm um saber, eles trazem um saber. E quando a gente está consciente disso, a gente pode tanto ajudá-los a despertar esse saber, fazendo perguntas, né? Empoderando, né? Confiando e estando também presente, né? Com aquilo que eles trazem de maestria, gente. Eu aprendo muito com os meus filhos, porque eles são muito, as crianças, elas são muito verdadeiras, elas são muito conectadas com o espontâneo, com a resposta do momento, né? Com aquilo que é real. Adultos, a gente aprende muito a camuflar o que está acontecendo de verdade, a escamotear o que a gente está percebendo, o que é real pra gente, o que o nosso corpo está sinalizando. E as crianças, elas são incrivelmente verdadeiras e espontâneas nisso. E muitas vezes elas não têm não é capacidade, elas não conseguem verbalizar, elas não conseguem colocar em palavras o que elas estão percebendo, mas elas estão percebendo e estão conscientes de tudo, né? Assim como o nosso corpo, os nossos filhos, as crianças que habitam com a gente, elas são muito um termômetro, elas são muito um comunicador de tudo que está se passando, não só no mundo delas, mas tudo que está se passando nos ambientes, tudo que está se passando na casa. Então eu sempre falo, e eu vou reforçar isso aqui, que é o que está vindo para falar, que a gente é muito amor, a gente está cuidando dos nossos filhos muito, a gente está liberando muito os nossos filhos, a gente está aliviando muito a barra deles. Quando a gente se cuida, gente.
Quando a gente está cuidando do nosso ser, do nosso espaço, do nosso corpo, do nosso psíquico, da nossa emoção, da nossa alma, enfim, quando a gente está se cuidando, para que isso fique mais leve para eles, sabe? É uma consequência. E aí eles não vão precisar estar sinalizando pra gente, eles não vão estar gritando, eles não vão adoecer, enfim. Claro que as crianças adoecem, enfim, mas às vezes algumas doenças das crianças são sinalizadores pra gente do que não tá bem no campo, né? Na nossa realidade. Então, assim, rapidinho aqui, um fast. Quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente se libera, quanto mais a gente se organiza a nossa casa interna, a gente está deixando mais leve, está liberando os nossos filhos de ter que fazer isso, de ter que sinalizar isso. E esse cuidar, né, quando a gente fala de autocuidado, a sociedade gosta de capitalizar tudo, né? De vender tudo. Então, o autocuidado muitas vezes virou sinônimo de um spa, né? De você ir para uma massagem, de você cuidar do cabelo, da beleza, que não é algo fútil, não. Eu super adoro e é isso mesmo. A gente tem que fazer também. Quem quer e pode escolher isso, né? Eu digo, quem quer escolher isso, porque às vezes você tem até dinheiro, né? A gente sempre tem a dizer, não tem dinheiro, mas às vezes você tem dinheiro. E aí, quando chega esse espaço da tal liberdade de ter um dinheiro para você, você não sabe fazer isso por você, inconsciente ou conscientemente, você arranja uma maneira de dissipar esse dinheiro com o problema dos outros, com o problema das pessoas, né? Então, enfim, isso aí é conteúdo para uma outra live. Eu vou abrindo várias caixinhas, né? Começa uma coisa, a outra caixa. Mas tudo tá conectado, tudo tem a ver. Então, assim, além desse espaço de autocuidado, que é cuidar do corpo, que é importantíssimo, né? Cuidar do seu visual, enfim, de algo que te traga um up, ou uma sensação, ou um senso de bem-estar no corpo. Isso não é menos, isso não é menor. Mas o que eu tô falando aqui, o autocuidado que eu tô falando aqui é exatamente a gente tá olhando para os nossos conteúdos, olhando para o que a gente está trazendo, escolhendo na vida, para que fique cada vez mais leve, sabe? Para que a gente faça escolhas mais conscientes, esteja mais consciente das nossas escolhas, que sejam verdadeiras para a gente, para que isso seja verdade para a gente, né? Para que a nossa vida ela tenha aí um formato que a gente diga, uau, essa é a minha vida. Esse é o meu espaço, essa é a minha casa, esse é o meu corpo. Toda vez que a gente não está no nosso espaço, e quando eu falo espaço não é só espaço físico, é o nosso espaço de ser mesmo, essa é a minha escolha, isso é o meu desejo, esse é o meu caminho, essa é a minha vida. Toda vez que a gente está fora desse espaço, que a gente está fazendo isso pelos outros, ou seguindo um caminho que é do outro, validando o outro, colocando os outros à frente da gente, o nosso caminho se torna mais pesado, mais difícil, mais contraído e, consequentemente, as nossas crianças elas vão perceber isso e vão sinalizar isso pra gente, porque a gente foi feito para felicidade. Nós fomos feitos, você foi feito para a felicidade. E quando eu falo felicidade, não é a felicidade do good vibes a qualquer custo. A felicidade é esse senso de uau, estou vivo. Uau, o que tem hoje? Uau, tem um corpo. Quanto mais eu posso aproveitar e desfrutar desse aqui, desse agora, nesse corpo. Com os meus filhos. Enfim, terminando, o que mais é possível, o que eu posso escolher hoje que vai me trazer essa alegria de verdadeiramente estar encarnada na vida? No carnaval, a gente não precisa esperar o carnaval para viver esse senso de liberdade, de alegria, de prazer e de comunhão da nossa vida, com a nossa vida. Vou terminar porque eu adoro cantar, então vou cantar um trechinho, uma frasezinha de uma música que eu amo, que é da Bahia. Que diz assim: eu queria que essa fantasia fosse eterna,
Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Eu, laia, eu. Bom dia e eu agora vou cachoeirar. Beijos!